todos. Que o amor de Jesus possa estar conosco. Pronto, o título, o tema é Felicidade não é deste mundo. Quem é que não quer ser feliz, não é verdade? Todos nós queremos ser felizes. Algum tempo atrás, passou pelas minhas mãos um vídeo de um jornalista chamado Jacob Petri, que no vídeo ele apresentou o argumento: você não quer ser feliz. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Então ele discorreu sobre esse argumento: você não quer ser feliz. Me intrigou e eu achei muito interessante a abordagem que ele fez e por essa razão eu estou partilhando com todos. Então, nós sempre ouvimos ou perguntamos, ou somos perguntados, né, por que a gente busca dinheiro, por que busca relacionamento, por que busca família, saúde, por que nós buscamos isso, essas coisas? E as pessoas comumente respondem: para ser felizes, né? Então, supostamente, as pessoas vão responder isso: eu procuro um relacionamento para ser feliz, né? E aí é o que ele defende, que, por ironia, nós não queremos ser felizes. Por quê? As pessoas, normalmente, elas só aceitam ser felizes segundo ou baseado ou com determinada circunstância sendo concretizada. Então, as pessoas podem dizer: se eu conseguir essa promoção, eu serei feliz. Né? Muita gente está esperando, está ali infeliz naquela situação: se eu for promovido, eu vou ser feliz. Ou então, se a minha namorada voltar, meu namorado, minha esposa, meu esposo voltar, eu serei feliz. Então, eu coloco a minha felicidade na mão daquela outra pessoa que se foi e eu preciso que ela volte para que eu seja feliz. Ou então, quando eu conseguir aquele carro, eu serei feliz. Quando eu comprar aquele carro, aí eu vou ser feliz. Ou aquela casa, ou aquele telemóvel, ou aquela coisa qualquer. Então, essas colocações que as pessoas fazem, na prática, demonstram que ela está colocando a felicidade como algo secundário. Ou seja, ela quer ter determinada coisa para ser feliz. Se ela não tiver aquela coisa, ela não vai ser feliz. É a conclusão lógica da coisa. A menos que eu consiga aquilo, eu me recuso a ser feliz. Então, essa é a proposição que ele faz. E isso parece ser um pensamento normal, porque normalmente as pessoas elas não imaginam, né, ser feliz sem essas coisas. Muita gente pensa assim, isso não é regra, naturalmente. Né? Então, as pessoas: como eu posso ser feliz com um filho desses? Como eu posso ser feliz se eu estou desempregado? Como eu posso ser feliz com o marido que eu tenho ou com a esposa que eu tenho? Né? Então, veja, a colocação dele é: você quer ser feliz, né? Mas só que antes você quer que todas essas coisas, essas circunstâncias se alinhem em torno de você, perfeitamente em ordem, naquela sequência, para que você, assim, com essas coisas todas alinhadas ao seu redor, possa fazer-nos felizes. Né? Então, se nós pensarmos, acompanharmos o raciocínio dele, na prática é dessa forma que as pessoas se comportam sem se aperceberem. Né? Por quê? Porque eu quero ser feliz baseado, ou se aquela circunstância se concretizar. Né? Então, psicologicamente, internamente, é isso que é. Eu não quero ser feliz, eu quero ter aquilo. A felicidade vem depois de borla, né? Essas coisas, o que vocês acham? Faz sentido? Né? Nós não somos assim, mas muitas vezes nós nos pronunciamos por engano, equivocadamente, porque não pensamos profundamente, falamos dessa forma. Né? E falando quando nós falamos dessa maneira, nós vamos condicionar, no fundo, essa situação. Por quê? Porque o pensamento é tudo. Então, se eu coloco no pensamento isso, intimamente, eu me recuso a ser feliz porque eu não tenho aquela determinada coisa. Né? Mas o que é a felicidade, então? Né? Existe uma confusão de conceitos, né? Felicidade, alegria. Né? A felicidade é um estado permanente. Então, por essa razão, a felicidade é um conceito absoluto.
Eu não posso ser parcialmente feliz. Eu não posso ser feliz hoje. Eu sou feliz ou eu não sou feliz, né? E daí nós recordamos da questão 614 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei natural, e pergunta, os Espíritos respondem que é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica que o homem deve fazer ou deixar de fazer. Então, ele é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, o homem é infeliz quando se afasta das leis de Deus, né? Ou seja, a felicidade ela é permanente, por quê? Porque a lei de Deus é permanente. Então, é por essa razão. A felicidade, nesse caso, então, ela nunca acaba. Eu sou feliz. Infelicidade é um conceito também que é um pouco confundido. Por quê? O prefixo in é o prefixo que traduz negação. Então, ou seja, a infelicidade não é a ausência da felicidade, é a negação da felicidade. Da mesma forma que incapaz, impossível, imperecível, ou seja, esse prefixo in denota ausência, negação. Então, ou seja, infeliz, estar infeliz ou a infelicidade está negando a infelicidade. Quando alguém se diz infeliz, ele não está dizendo que ele está sem felicidade, ele está negando a felicidade. Se fosse ausência de felicidade, o prefixo seria outro, né? É outro prefixo que define a ausência. Então, mas voltando à questão 614, o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Ou seja, então ele nega a felicidade quando ele se afasta da lei de Deus. Agora, onde que está escrita a lei de Deus? E aí nós vamos lá para a questão 621, em que os Espíritos nos respondem, está na consciência. Então, a lei de Deus está escrita em nossa consciência, e quando nós nos afastamos dessa lei de Deus, segundo os Espíritos respondem na questão 614, nós então somos infelizes. Então, a infelicidade como sendo a negação da felicidade e o afastamento da lei de Deus, e se a lei de Deus está na nossa consciência, então a infelicidade é o afastamento desse estado de consciência que é a lei divina. A felicidade, então, se a lei de Deus está escrita em nossa consciência, a felicidade não depende de fatores externos. Ela só depende do nosso interior. Então, eu não dependo de nada que esteja fora de mim para ser feliz, apenas do que está dentro de mim. Então, a felicidade é a disposição de viver e de compreender a vida. Por quê? Porque a tristeza, ela vem de elementos externos. Acontece uma situação, eu discuti com alguém, fiquei triste, eu perdi o horário do comboio, fiquei triste porque eu perdi um compromisso. Então, esses elementos externos, eles levam a disposições internas, a tristeza ou a alegria. Então, vejam que a tristeza e a alegria acabam. Por quê? Porque são estados e não é essência. Agora, a felicidade não. A felicidade é eterna. Então, nós somos felizes porque nós existimos, porque nós temos a essência de Deus dentro de nós. Nós somos felizes porque somos, ponto. Somos felizes. Então, durante a existência, nós passamos por tristezas, passamos por alegrias, temos, todo mundo passa, né? Mas sem exceder, sem a alegria vir a exceder o meu estado de felicidade e nem a tristeza nos fazer ausentarmos desse senso de felicidade que todos nós devemos ter, devemos cultivar. Então, é importante perceber que a felicidade é a negação da felicidade que existe em nós. Muitas vezes as tristezas nos assolam, porque queremos dar permanência às coisas impermanentes. Então, tudo passa, as pessoas vêm e vão,
mas nós queremos que aquelas pessoas, que determinadas pessoas fiquem sempre conosco. Ou seja, eu estou querendo fazer permanente uma coisa que não é permanente, né? As amizades, elas vão, se afastam, os relacionamentos e assim por diante. Com relação também às coisas materiais, né? Nós temos as coisas materiais e queremos continuar sendo dono delas depois que eu voltar para o plano espiritual. Eu continuo querendo ser dono delas depois, né? E então eu me afasto da felicidade por causa disso. Porque tudo transita, tudo passa, né? Só a vida é que não passa, a vida é permanente, a vida é constante. Porque nós vivemos diversas encarnações, mas uma única vida. Então, a felicidade, ela deve ser colocada como o tônico da vida. Eu lembro de um curso que eu fiz de inglês, e o professor, ele, no início do período letivo, ele levantava questões para conversar, para as pessoas exercitarem, e ele fez uma pergunta relativa à felicidade para os alunos falarem a respeito, e eu não me esqueço disso, porque alguns falaram que alguma coisa que faria feliz ou que não faria, e eu coloquei a questão que eu sou feliz por opção. Eu sou feliz porque eu quero ser feliz, porque eu opto ser feliz. Mesmo passando por momentos de dificuldade, de tristeza, eu não deixo de ser feliz. Estou triste, mas eu não estou infeliz, né? Então é importante, quando nós estamos falando, nós termos a consciência e a atenção de usar as palavras corretas. Ou seja, eu não vou dizer que eu sou ou que eu estou infeliz, porque isso vai iniciar uma disposição mental que eu vou interiorizar essa questão e eu vou. Então, nós temos que ter cuidado com as palavras. Se eu estou triste, eu não estou infeliz. Temos que ter essa preocupação. Então, os momentos de tristezas, eles vão ser suplantados pelo senso da existência imortal, que é a felicidade que tem dentro de nós, tá? E os momentos de alegria, de forma análoga, eles não vão me fazer também sair do estado da felicidade que existe em nós. Então, para nós termos essa compreensão das palavras de Jesus, a felicidade não é deste mundo, nós temos então que confrontar a expectativa que nós criamos com a realidade em que nós nos encontramos, né? Porque se nós não tivermos essa perspectiva, nós não vamos conseguir compreender esses dizeres de Jesus. Então temos que ter esse cuidado. A nossa existência física, ela é composta, segundo a doutrina espírita, basicamente de 4 elementos: nascimento, doença, envelhecimento e morte. Então, são os 4 elementos básicos da nossa vida física. Todos nós já passamos por alguma dessas etapas, nascer, né? Todo mundo aqui que está encarnado já nasceu, certo? Todos nós, ou se nós adoecemos, ou se nós não adoecemos, de certeza que em algum momento vamos adoecer com qualquer tipo de doença. O envelhecimento, todo mundo envelhece. O bebê, ao nascer, ele já é mais velho do que era durante a gestação, porque já se passaram 9 meses, né? Então, ao nascer, ele já envelheceu alguma coisa. Então, todos nós envelhecemos fisicamente, né? E a morte, naturalmente, obviamente, que vai chegar a todos nós, né? Então, esses elementos são os que os espíritos nos informam como sendo as vicissitudes da vida corporal. Então, as vicissitudes da vida corporal representam essas transformações que todos nós vamos passar durante a nossa encarnação, né? Então, em cada etapa da vida, nós vamos passar por esse processo. Então, se a minha expectativa é viver sempre saudável, eu vou ser infeliz. Por quê? Porque essa não é a realidade. Porque por melhor saúde que eu tenha, quando a idade avançar,
o organismo vai começar a ter as suas dificuldades pelo desgaste natural do organismo, né? Então, se nós não tivermos aquelas doenças clássicas, vão vir as artrises, as artroses, ou sei lá o que, a lombar, e vai assim, né? Então, ou seja, se nós tivermos a expectativa de que vamos viver eternamente, nós vamos nos frustrar, porque um dia a morte chega, né? Então, eu tenho que ter a consciência dessas realidades para que eu não possa criar expectativas que essas realidades vão ir contra. Então, é importante, a partir dessa compreensão, que nós temos que ajustar o foco de algumas coisas na nossa vida com relação a ser feliz e, ao mesmo tempo, estar vivendo no mundo da carne, né? Então, por isso, nós vamos analisar 4 verdades que a doutrina espírita nos coloca. A primeira delas é que a existência corporal não é um destino, é um trajeto, né? Nós estamos aqui na Terra de passagem, né? Existem as historinhas que falam sobre o comboio, que a nossa vida é comparada ao comboio, que vai parando nas estações. Em determinadas estações entram pessoas no comboio, saem pessoas do comboio. Então, a nossa vida é isso, é um trajeto, desde o momento em que nós nascemos até o momento em que desencarnamos. Naturalmente, o que nós estamos falando é a existência corporal. Então, como numa viagem, nós aproveitamos a vista, nós interagimos com os pormenores do caminho, vamos tirando ensinamentos que são apropriados para cada momento, e esse entendimento, tirando o entendimento de que a vida corporal, a vida aqui é um trajeto, não é um destino, então eu posso passar a colocar o foco onde realmente importa. E o que realmente tem importância? É a nossa vida eterna, porque a vida material ela vai chegar a termo. A segunda verdade é que a reencarnação é uma proposta pedagógica. Então, ao encarnarmos, nós recebemos todos os meios e as oportunidades que são necessárias para nós tirarmos dessa encarnação em questão todos os aprendizados que nos são devidos, fazermos os reencontros, os reajustes que foram programados, né? Então, nós, pela figura, nós observamos, e essa figura tem muita relação com livros mensageiros de André Luiz, em que tem um capítulo em que ele fala exatamente sobre a programação encarnatória, em que as pessoas, existe um departamento nas colônias espirituais, em que as pessoas vão lá e programam a condição do seu organismo físico, as dificuldades que o organismo físico pode ter ou deve ter para que possa explorar determinada deficiência ou explorar determinada característica que ele precisa ter durante a encarnação para corrigir determinados erros, enfim. Então, olhando para a reencarnação aos olhos dessa proposta pedagógica, ou seja, que o corpo é um instrumento e que as facilidades ou as dificuldades do corpo são programações aceitas por nós, que muitas vezes, no afã de acelerar o nosso reajuste interno, nós pedimos até coisas excessivas que os nossos mentores, aqueles que nos orientam às encarnações, eles vão chegar, vão colocar um freio para nós, porque isso é muito para você, então você não vai ser capaz de passar por isso tudo. Então eles tiram determinadas coisas para que nós possamos então chegar ao fim da nossa jornada encarnatória, tendo o maior sucesso possível. Então, tudo que o nosso organismo tem, tudo que nós passamos do ponto de vista orgânico, tem um fim claro, justo e específico. Nós podemos, na maioria das vezes, não temos a recordação desse fim, mas nós temos que ter essa consciência, que o meu organismo é exatamente do jeito que está. Naturalmente, vamos tirar de lado as questões em que nós abusamos do organismo físico naquela determinada encarnação, então vamos ter deficiências. Lógico que aquilo foi resultado do livre-arbítrio, né? Mas
essas deficiências que foram provocadas no organismo vão ficar impressas no perispírito e vão resultar depois no futuro determinados acertos, né? Então a escolha do veículo físico é apenas o começo de tudo. Por quê? Porque é pelo corpo físico que o espírito se manifesta na reencarnação. Eu sou um espírito imortal e em evolução. Essa é a terceira verdade que nós temos que ter consciência, né? Então nós temos finalmente que perceber que nós somos espíritos imortais, que a nossa vida é eterna. Nós estamos passando por efêmeras experiências aqui no planeta, encarnados, né? E homeopaticamente somos burilados. Nosso interior é burilado pelas experiências da vida encarnatória no nosso processo evolutivo. Temos que perceber finalmente que a vida é uma só, né? Então, da mesma forma que quando uma determinada pessoa vai a um convívio e procura não se exceder na alimentação, que é para quando chegar em casa à noite não passar mal, então nós temos que, da mesma forma, nessa existência, nós temos que ter determinados cuidados, porque sabemos que a vida é uma só. Na próxima encarnação, eu posso, então, ter alguma dificuldade que eu construí nessa encarnação presente, né? Nós temos que perceber que existe vida dentro e fora do corpo. E a quarta verdade é a lei de causa e efeito. Essa figura, ela exemplifica muito bem essa lei de causa e efeito, ou seja, eu empurro o dominó, cada dominó derruba o outro e o último dominó cai nas minhas costas. Ou seja, eu tive um dominó caindo em minhas costas porque eu empurrei aquele dominó, tá? Então, a lei de causa e efeito, ela é neutra, ela não é nem boa nem má. Ou seja, eu faço alguma coisa, uma causa, e essa causa resulta num efeito. Ou seja, tudo que eu direciono para a vida retorna para mim. Independe se isso que eu direciono para a vida é positivo ou negativo, não vou usar a palavra bom e mal. Se o que eu direciono para a vida é positivo, eu vou ter como retorno um efeito positivo. Se for negativo, é negativo. Nós temos que prestar atenção que causa e efeito é diferente de ação e reação. Causa e efeito não é a mesma coisa que ação e reação, tá? Mas isso é conteúdo para falar por mais tempo, vale uma palestra só para isso. Então, de posse dessas quatro verdades, conscientes dessas quatro verdades, então nós podemos, como espíritos imortais, construir, elaborar um projeto eterno para a felicidade. É nos burilarmos, é nos lapidarmos para a nossa eternidade. Então, tendo a compreensão dessas quatro verdades postuladas, que a doutrina espírita postulou, então nós nos colocamos na posição de espíritos imortais, que realmente somos, efetivamente somos espíritos imortais. Então, daí, a partir daí, então, para o projeto de construção da felicidade, ele vai acontecer com visão eterna, olhando para a eternidade e não olhando para o nosso túmulo. Então, nós vamos fazer um projeto para a eternidade. Então, aqui na minha encarnação, o que eu faço que me prejudica do ponto de vista da eternidade? O que eu posso fazer que me favorece do ponto de vista da eternidade? Então, é esse o projeto de vida que nós temos que fazer, né? É claro que também podemos, e é importante que tenhamos, projetos para a nossa vida física, né? Por quê? Porque a vida que temos na vida, na carne, a vida que temos aqui, ela tem a sua devida relativa importância, né? Então, nós temos que também fazer projeto para a vida presente, para a encarnação presente, mas dando relativa importância, né? Por exemplo, a pessoa vai escolher uma profissão, né? Ela vai escolher um relacionamento, não vai se relacionar com qualquer pessoa com interesses pueris. Então, ou seja, são projetos para a vida física que têm a sua relativa importância, mas, no fundo, sempre
com base na vida eterna. Então, a felicidade, ela não é deste mundo, né? Naturalmente que podemos conquistar a felicidade relativa do ponto de vista que o planeta Terra, como provas e expiações, comporta. Tá? O planeta vai entrar em regeneração em pouco tempo, né? Não existe um número de anos certo, né? Já dizem que estamos no processo de transição. Mas observa que, quando o planeta entrar em regeneração, ele ainda não é um planeta regenerado, né? Nós acabamos de sair das provas e das expiações. Ou seja, estamos começando a regenerar. As coisas não vão ser grandemente diferentes, elas vão, quando começa efetivamente a melhorar, né? Então, em termos de felicidade, naturalmente que o processo construtivo da felicidade, durante essa fase de regeneração, ela vai ser mais clara, mais objetiva, né? Então, ainda assim, nós podemos ter a felicidade relativa à condição do planeta. Porque existe uma herança ancestral em que a sociedade acredita que Deus gosta daqueles que sofrem, né? Tem muita gente que está sofrendo, depois que morrer fica bem, né? Parece que é isso, né? E aí as pessoas acham que sofrer é uma contingência da vida material, né? Nós, na espiritualidade, no plano espiritual, depois do desencarne, nós também podemos sofrer, se nós cultivarmos e construirmos esse sofrimento, né? Existem felicidades que podem ser construídas na Terra, ou seja, construídas e não concretizadas e concluídas, né? Porque na Terra nós não podemos pensar em felicidade absoluta. Felicidade, como foi falado, é um termo absoluto. Então, ou seja, eu sou feliz ou não sou feliz. Como a vida material ela é efêmera, é temporária, ela é relativa, então o máximo que eu posso ter do ponto de vista relativo à encarnação é ter momentos felizes, tá? Então, por exemplo, estudar. Como é bom estudar, né? A felicidade que é poder estudar, poder adquirir conhecimentos, poder compreender o mundo, as circunstâncias, as coisas, através dos conhecimentos que nós vamos adquirindo. Como é bom ter cultura, né? É uma felicidade ter cultura, poder conhecer lugares, poder ir a determinados lugares e poder falar sobre a história daqueles lugares, observar num museu pinturas e saber identificar quem é o autor da pintura, saber o estilo daquela pintura. Então é uma felicidade ter cultura. Doar sangue. É uma felicidade doar sangue, uma coisa que nós temos praticamente de graça, que eu dou sangue e em 2 dias eu estou com esse volume de sangue recuperado, né? E nós ajudamos pessoas que têm doenças que necessitam disso. Como é bom auxiliar o próximo, é uma felicidade poder ajudar aquele que está precisando num determinado momento de uma ajuda, né? E ajuda nós podemos generalizar para todo tipo de ajuda. Um olhar, uma palavra amiga, né? Um prato de comida para aquele que está passando fome. Como é feliz poder ajudar aquele que nós podemos, que está ao nosso alcance, não é verdade? A casa espírita, ela dá nesse sentido uma gama imensa de possibilidades para sermos úteis, né? Então aqueles que se envolvem nos projetos sociais, em que confeccionam sopas, em que vão fazer peditórios para conseguir os mantimentos para fazer as sopas, fazer peditórios para montar cabazes para famílias que estão passando por dificuldades. Então, as casas espíritas, em particular, elas oferecem uma gama muito grande de oportunidades, né? Aqueles que estão aqui à frente fazendo estudo, compartilhando a doutrina espírita com todos, que tem que estudar em casa, ou seja, perde tempo para estudar, para preparar as coisas, para vir discutir com todos. Então, é uma felicidade poder ser útil nesse sentido, né? Então, a casa espírita, ela
ela é uma escola ampla nesse sentido, que todos nós podemos nos candidatar, porque nunca sobra gente. Na realidade, sempre sobra atividade. Então, qual é a felicidade que nós devemos buscar na Terra? E aí, então, para finalizar, eu vou colocar aqui a resposta da questão 922 do Livro dos Espíritos. Então, qual é a felicidade que nós devemos colocar na Terra? Com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Obrigado e que Jesus nos abençoe.